queridos? Que bom nós estarmos juntos novamente no Mensagem de Deus. Hoje eu tenho uma mensagem um pouco diferente para você. Então eu não vou te dizer o tema agora, vou te dizer o tema um pouquinho depois. Em 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Eu quero deixar esse versículo para você, quero te contar uma historinha. O mundo estava aqui e o fogo começou a consumir tudo. E o fogo ficou muito feliz e disse, eu venci o mundo. Eu estou consumindo tudo. Mas de repente veio uma nuvem e a nuvem derramou um monte de água e consumiu o fogo. E disse para o fogo, fogo, eu venci. Mas se passa um pouco depois, vem um vento muito forte e leva aquela nuvem de água. E o vento fala para a nuvem, não, nuvem, eu venci. Então o vento era mais forte do que a nuvem, que era mais forte do que o fogo. Mas aí o vento para numa montanha enorme. E quando o vento chega na montanha, ele para na montanha. A montanha vira para ele e fala, não, vento, eu venci. Eu sou mais forte do que você. Mas aí vem o homem com dinamite, derruba aquela montanha abaixo, vence aquela montanha. E fala, não, montanha, eu te venci, eu sou o homem. E vem a morte. E leva o homem. E a morte fica toda satisfeita e fala, não, homem, eu venci. Eu sou a morte. Mas aí vem Cristo. E vence a morte e diz para a morte, não morte. Eu venci. Eu sou Cristo. Aí em 1 Coríntios 15, 55 nos diz, onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque Cristo venceu a morte. Em Romanos 6, 9, 10, pois sabemos que havendo Cristo ressurgido de entre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quando ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a vier, vive para Deus. Queridos, eu quero te falar que mesmo que você esteja morto em Cristo, há vida novamente. Porque Cristo já venceu a morte por você. Então eu quero te falar que a morte não tem grilhão nenhum, não tem vitória nenhuma sobre Cristo, porque Ele vence até mesmo a morte. E quando Cristo vive, Ele vive para nos dar vida e nos dá vida eterna. E nos dá vida novamente. Então, se você está em Cristo, eu quero te dizer que o viver é Cristo e o morrer ele se passa a ser lucro. Porque nós sabemos e temos a convicção da nossa vida eterna. Então, amados, onde está a vitória da morte sobre Cristo? Não há vitória. Porque Ele vence a morte, não uma vez. Uma vez uma mãe estava passando com um jovem e ela desesperada, e eles estavam trazendo aquele jovem morto. E ele vira para aquele jovem e fala, jovem, levanta. E aquele jovem levanta. E passa um pouco depois, Lázaro morto há 4 dias no sepulcro. Ele chama Lázaro, sai para fora e sai para fora. Até aí tudo bem, porque os profetas também oravam e Deus dava vida novamente. Uma vez uma menina jovem estava morta e o profeta orou, Tabita, come. E a menina levantou, dá de comer a ela. Tudo bem até aí, mas se eu morrer e ressurgir de entre os mortos? Quem voltou de entre os mortos? A Bíblia fala que é uma vez só. A morte dada uma vez, depois disso é o juízo. O único que vai na morte, vence a morte, ressurge. Romanos 6, 9, 10, ressurgiu de entre os mortos foi Cristo. Então o único que venceu a morte foi Cristo Jesus. E Ele venceu a morte para que você tivesse vida em abundância. Então, querido, a mensagem de hoje, por mais que a turma daqui está estranhando, chama-se morte morrida. A morte não tem vitória em Cristo Jesus. Então, tenha vida em abundância. Porque onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está a tua vitória? Não há vitória. E se vivemos em Cristo Jesus. Então fique com essa mensagem no seu coração hoje. Espera aí. Eu quero orar por isso. Eu tenho algo para orar em relação a você. Fica aí. Tem um recadinho para você e eu já volto. Seja um amigo evangelizador.
É um mandamento de Jesus Cristo, nós evangelizarmos, levarmos a palavra do Senhor. Então nos ajude, está aí a conta bancária, a mensagem de Deus precisa da sua ajuda. Deus vai restituir em bênção sobre a sua vida. Nos ajude com mensagem de Deus. Seja um amigo evangelizador. Amém, amados? Estamos de volta com você. Você viu a mensagem sobre morte, eu quero orar em relação a isso com você. Eu quero falar para você sobre repreender o espírito de morte sobre a sua vida. Eu quero orar para você repreendendo esse espírito maligno que tem acompanhado, atormentado a sua vida, que tem te levado a pensar em pensamentos de morte, que tem levado você a ver coisas que não são do Senhor, a ter sonhos que não são do Senhor. Então coloque a mão sobre a sua cabeça agora que eu quero orar com você. Deus, neste momento eu repreendo o espírito de morte, o pensamento de morte, o pensamento de destruição, pensamentos de acidente, pensamentos maus da vida dessa pessoa agora. Onde ela está, em leito de hospital, na cadeia, em prostíbulo, onde ela estiver. Deus, repreenda, Senhor, o espírito de morte, o desespero dessa alma agora. Em nome de Jesus, porque o Senhor venceu a morte e o Senhor nos dá autoridade sobre tudo que o Senhor fez. Então agora eu repreendo o espírito de morte, sai da vida dela agora. Em nome de Jesus, sai da vida dele agora. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a uma campanha. Nós estamos em uma campanha de 7 quinta-feiras na Igreja Plena Paz. É a unção da conquista. Nós temos um lencinho ungido, a campanha chama Campanha do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Eu quero que você vá lá, vai fazer a campanha, vai buscar a sua bênção. Nós estaremos com o lencinho ungido para entregar para você, uma equipe de intercessão orando pela sua vitória, pela sua conquista. Vai lá, nós contamos com você. Igreja Plena Paz, às 19h30. Nos procure no centro da cidade. Nós queremos orar por você. Fique com Deus. Que o Senhor abençoe sua vida.